A Ciência do Bom Viver, capítulo 2, Dias de Ministério, parte 2. Ele próprio as atrairia à sua presença. Certa mãe deixará a casa com filhinhos para ir em busca de Jesus. No caminho, ela disse a uma vizinha o que ia fazer, e esta teve desejo de que Jesus abençoasse seus filhos também. Assim, várias mães ali chegaram juntas, levando seus pequenos. Algum deles já havia passado da primeira infância, a meninice e a adolescência. Quando as mães explicaram seu desejo, Jesus ouviu com simpatia a tímida e lagrimosa petição, mas esperou para ver como os discípulos as trairiam. Quando os ouviu reprovar as mães e mandá-las embora, julgando fazer-lhe um favor, ele lhe mostrou seu erro, dizendo: deixem que os pequeninos venham a mim, não as impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos capítulo 10, verso 14. Tomou nos braços as crianças, pôs as mãos em cima delas e deu-lhe as bênçãos que tinham ido buscar. As mães ficaram confortadas, voltaram para sua casa fortalecidas e felizes pelas palavras de Cristo. Foram encorajadas a retornar suas cargas com rebrando ânimo e a trabalhar esperançosas em favor de seus filhos. Se nos fosse revelada a vida posterior daqueles pequenino grupo, variando as mães, recordando os filhos e cena daquele dia e repetindo-lhe as amoráveis palavras do Salvador, veríamos também quantas vezes nós, anos que se sucederam, a lembrança daquelas palavras guardou os filhos de se desviar do caminho traçado para os remidos do Senhor. Cristo é hoje o mesmo compassivo Salvador que era quando andava entre os homens, e agora tão certamente como quando tomava nos braços os pequenos ninos da Judeia, o ajudador das mães, os filhos da nossa casa, do mesmo modo que as crianças dos tempos antigos são o preço de seu sangue. Jesus conhece o fardo do coração de cada mãe. Aquele que tinha uma mãe que lutava com a pobreza e a privação, simpatiza com cada mãe em seus labores. Aquele que fez uma longa jornada a fim de aliviar o ansioso coração da mulher cananeia, fará o mesmo pelas mães de nossos dias, o que restituiu a viúva de Naim, seu filho único, e em sua agonia na cruz, lembrou-se de sua própria mãe, e hoje, tocando pelas dores maternas, em todo desgosto, em toda necessidade, ele confortará e socorrerá. Que as mães em sua perplexidade vão ao encontro de Jesus, acharão graça suficiente para ajudá-la no cuidado de seus filhos. As portas acham-se abertas para toda mãe que queira depor seu fardo aos pés do Salvador. Aquele que disse: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque de tais é o reino dos céus. Convida ainda as mães a levar-lhe os pequeninos para que os abençoe. Nas crianças que foram postas em um contato com ele, Jesus viu os homens e as mulheres que deviam ser herdeiros de sua graça e sucedidos de seu reino, e alguns dos quais se tornariam mártires por amor a ele. Sabia que aquelas crianças haviam de lhe dar ouvidos e aceitá-lo como seu redentor, muito mais prontamente do que o fariam os adultos, alguns dos quais eram os sábios, segundo o mundo endurecido de coração. Ensinando, ele descia ao seu nível, ele, majestade do céu, respondia pergunta dela, significada suas importantes lições para lançar-lhe o entendimento infantil.
plantava-lhe no espírito a semente da verdade, que nos anos por vir brotaria e daria frutos para a vida eterna. Quando Jesus disse aos discípulos que não impedisse as crianças de ir a ele, estava falando aos seus seguidores de todos os séculos, aos oficiais da igreja, aos pastores, auxiliares e a todos os cristãos. Jesus está atraindo as crianças e nos manda: deixem-nas vir, e como se quisesse dizer, elas virão caso vocês não as impeçam. Não deixe que seu caráter não cristão represente o mal a Jesus. Não mantém os pequeninos afastados dele por sua frieza e aspereza. Nunca lhe deem o motivo de pensar que o céu não seria um lugar aprazível para eles, se lá estivessem. Não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender, nem procedam como se não a esperasse delas, que aceitasse a Cristo em sua infância. Não lhe deem a falsa impressão de que a religião de Cristo seja uma religião sombria e que, indo ao Salvador, elas devem renunciar a tudo quanto faz a vida agradável. Ao tocar o Espírito Santo o coração das crianças, cooperem com sua obra, ensine-lhe que o Salvador está chamando, que coisa alguma lhe poderá causar maior alegria do que entregarem-se a ele na florência e vigor de seus anos. Responsabilidade dos pais. O Salvador considera com infinita ternura as almas que ele comprou com seu sangue. São a reivindicação de seu amor. Ele a olha com inexprimível anelo. Seu coração se dilata não somente para as mais bem educadas e mais atrativas crianças, mas também para as que por herança ou negligência têm objetivos traços de caráter. Muitos pais não compreendem quão responsáveis são por esses traços em seus filhos. Não possuem a ternura e a sabedoria necessária para lidar com os que erram, a quem eles próprios fizeram o que são. Mas Jesus olha para essas crianças com piedade, parte da causa para o efeito. O obreiro cristão pode ser instrumento de Cristo em atrair ao Salvador esses faltosos e errantes com sabedoria, e tanto lhe é possível prendê-lo ao próprio coração, infundir-lhe ânimo e esperança, e mediante a graça de Cristo pode vê-los transformados em caráter, de modo que a seu respeito se possa dizer: dos tais é o reino de Deus. Lucas capítulo 18, verso 16. 5 pãezinhos alimentam a multidão. O dia inteiro o povo se havia aglomerado em volta de Cristo e dos discípulos. Enquanto ele ensinava à beira-mar, havia escutado suas graciosas palavras, tão simples e claras, que era como ao bálsamo de Gileade para sua alma. A cura de sua divina mão trouxeram saúde ao enfermo e vida ao moribundo. No dia lhes parecerá como o céu na terra. Havia ficado inconscientes do tempo que estavam sem comer. O sol emergia no ocidente e o povo ainda permanecia ali. Por fim, os discípulos foram falar com Cristo, insistindo que, por amor a ela, mesmo a multidão devia ser despedida, e muitos tinham vindo de longe e nada havia comido desde cedo. Na cidade e aldeias vizinhas poderiam encontrar algum alimento, mas Jesus lhe disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mateus 14, verso 16. 2
voltando-se para Felipe, perguntou: onde compraremos pão para lhe dar de comer? João capítulo 6, verso 5. Felipe olhou para o mar de cabeças e pensou: como seria impossível prover comida para tão grande ajuntamento? Respondeu que não bastaria 200 moedas de prata para que cada um tivesse um pouco de pão. Jesus indagou a quantidade de comida que só poderia encontrar entre a multidão. Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, disse André. Mas o que é isso para tanta gente? João capítulo 6, verso 9. Jesus ordenou que aqueles alimentos lhe fossem levados. Depois pediu aos discípulos que fizessem o povo sentar-se na relva. Feito isso, tomou a comida, erguendo os olhos para o céu, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e esses deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Mateus capítulo 14, verso 19 e 20. Foi por um milagre divino, poder que Cristo alimentou a multidão. Contudo, quão humilde foi o mantimento provido, unicamente os peixes e os pães de cevada, que eram o sustento diário dos pescadores da Galileia. Cristo poderia haver proporcionado ao povo uma rica refeição, mas comida preparada meramente para a satisfação do apetite não lhe teria transmitido nenhuma lição para seu benefício. Por meio desse milagre, Cristo desejava ensinar uma lição de simplicidade. Se os homens de hoje fossem de hábitos simples, vivendo em harmonia com as leis da natureza, como vivia Adão e Eva no princípio, haveria abundância e provisão para as necessidades da família humana. Mas o egoísmo e a condescendência com o apetite trouxeram pecado e miséria, por excesso de um lado e do outro por escassez. Jesus não procurava atrair o povo a si pela satisfação do desejo de luxos. Para aquela grande multidão fadigada e faminta, depois de longo e agitado dia, a simples refeição era garantida de seu poder, ao mesmo tempo que de seu termo cuidado por eles nas necessidades comuns da vida. O Salvador não prometeu aos seus seguidores os luxos do mundo. A vida deles poderá ser limitada à pobreza, mas sua palavra está empenhada quanto à satisfação de suas necessidades. E ele prometeu o que é melhor que bens terreno, o permanente conforto de sua presença. Depois de a multidão haver sido alimentada, restou ainda abundância de comida. Jesus ordenou aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. João capítulo 6, verso 12. Essas palavras queriam dizer mais que pôr alimento em cesto. Era uma lição dupla. Coisa alguma se deve desperdiçar. Não devemos deixar-se perder nenhuma vantagem temporal. Não deveríamos negligenciar nada que seja capaz de beneficiar uma criatura humana. Junte-se tudo quanto possa aliviar as necessidades dos famintos da terra. Com o mesmo cuidado, nos cumpre estesourar o pão do céu para satisfazer as necessidades da alma. Por toda a palavra de Deus havemos de viver, não se deve perder coisa alguma do que Deus tem falado, nenhuma palavra referente à nossa salvação eterna. Devemos negligenciar nenhuma palavra e deve cair inutilmente na terra. O milagre dos pães ensina confiança em Deus. Quando Cristo alimentou os 5.000, a comida não estava à mão.
Aparentemente, ele não tinha meio a seu dispor. Ali estava com 5.000 homens, além de mulheres e crianças, num lugar deserto. Não convidará a multidão a segui-lo até ali. Ansiosos de estar em sua presença, tinham ido sem ordem ou convite, mas ele sabia que depois de escutar o dia todo suas instruções, estavam com fome, desfalecidos, achavam-se longe da casa, e a noite estava prestes a chegar. Muitos deles estavam sem recursos para comprar comida. Aquele que, por amor a eles, jejuaram 40 dias no deserto, não permitirá que voltassem em jejum para casa. A providência de Deus colocará Jesus na situação em que se encontrava, e ele confiou em seu Pai Celestial quanto aos meios para auxiliar os necessitados. Quando somos levados a situações críticas, devemos confiar em Deus. Em toda emergência, devemos buscar auxílio daquele que tem à sua disposição ilimitados recursos. Nesse milagre, Cristo recebeu do Pai, transmitiu aos discípulos, estes ao povo, e ao povo uns aos outros. Assim, todos quantos se acham unidos a Cristo receberão dele o pão da vida e o transmitirão a outros. Seus discípulos são os instrumentos designados para a comunicação entre Cristo e o povo. Quando os discípulos ouviram a ordem do Salvador, deem vocês mesmos de comer a eles, todas as dificuldades lhes surgiram na mente. Perguntaram, iremos nós e compraremos? Mas o que Cristo disse? Deem vocês mesmos de comer a eles. Marcos capítulo 6, verso 37. Os discípulos levaram a Jesus tudo quanto tinham, mas ele não a convidou a comer. Pediu-lhe que servissem ao povo a comida. Se multiplicou em suas mãos, e as mãos dos discípulos, estendendo-se para Cristo, nunca ficava vazia. A pequena provisão foi suficiente para todos. Quando a multidão tinha sido alimentada, os discípulos comeram com Jesus da preciosa refeição proporcionada pelo céu. Ao vermos as necessidades dos pobres, dos ignorantes e dos aflitos, quantas vezes nosso coração desfalece, perguntamos de que vale nossa franca força, quanto além nossos escassos recursos para suprir essa grande necessidade. Não esperaremos por uma pessoa de mais capacidade para dirigir a obra, ou por alguma organização para empreendê-la? Cristo diz, deem vocês mesmos de comer a eles. Empreguemos os meios a tempos, as aptidões que possuímos, levamos a Jesus nossos pães de cevada. Embora nossos recursos talvez não sejam suficientes para alimentar milhares, poderão bastar para dar de comer a alguém. Nas mãos de Cristo poderão alimentar muitas pessoas. Como os discípulos devemos entregar o que temos, Cristo multiplicará a dádiva, recompensará a sincera e simples confiança nele. Aquilo que parece apenas uma escassa provisão se demonstrará um abundante banquete. Aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiente, vocês sejam abundantes em toda a obra, como está escrito, distribuir, deu aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade. 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6, 8 a 11.